Eu tenho que chamar uma matéria. O Robert, olha só o nome interessante. O Robert achou que tinha nascido no corpo errado. Olha só essa história. 15 anos, ele começou a transição, mudou tudo. Cortou, não tem mais, e aí se arrependeu. Agora que o Bililio foi, e agora? Vamos ver. Luciana Gimenez, eu estou aqui com o Robert, que fez a cirurgia de mudança de sexo, mas se arrependeu e voltou a ser homem. Robert, quando você percebeu que havia nascido no corpo errado? Bom, eu me entendi aos 7 anos de idade que eu era um menino diferente. A minha preferência era por meninos, mas eu não identificava que eu era um menino. Entendi. Eu tinha no entendimento que eu era uma menina. Então eu desde cedo queria ter o cabelo comprido, brincava com coisas de meninas, com brinquedos de meninas. Nós somos em 6 irmãos e só eu de menina, e ele se referenciava muito em mim. Então ele às vezes colocava os meus vestidos, colocava os meus calçados, e nós começamos a perceber que ele era um menino diferente. E aí, então você, na adolescência, resolveu que gostaria de ser uma mulher. Eu descobri aos 15 anos de idade a possibilidade. A possibilidade. E aí você foi trabalhando isso. Com quantos anos você fez a cirurgia de mudança de sexo? Mudança de sexo eu fiz com 24 anos de idade, depois que eu já havia compreendido muito bem o mundo da travesti e o mundo da transexual, onde me identifiquei claramente com o transexual. O coração de irmã apertou, porque eu sabia que ele ia encontrar muito preconceito aí fora. Você, inclusive, tirou o seu órgão genital masculino. Sim. Falei para ele, será que isso daí você não pode vir a se arrepender no futuro? Mas era uma coisa que ele queria, ele estava disposto a pagar esse preço. E aí você se tornou uma mulher, se relacionou com homens. Muitos. Muitos? Namorou? Muitos. Muitos. E aí um belo dia você pensou, não é isso que eu quero pra mim. Como é que foi essa... Porque é difícil de entender. Sim. Você pensou o quê? Por que você se arrependeu? Bom, eu acredito que quando eu vivi como transexual, eu construí um indivíduo conforme eu desejava que eu fosse. Ele quis ir numa ginecologista, ela ficou muito curiosa para ver se realmente a cirurgia era eficaz, se parecia mesmo com uma mulher, e ela se surpreendeu. Mas agora você me deixou confusa, porque você me disse que quando criança você já se sentia mulher. Não era, esse sentimento não era seu? Sim, o sentimento é meu, mas toda vez que a gente se define pelo sentimento, eu sou o que o meu sentimento me conduz, eu posso virar uma máquina mortífera. Porque se eu sentir vontade de cometer um crime, eu vou cometer porque eu tenho o sentimento que eu devo fazer isso? Então o sentimento ele é muito vago. Uma hora você sente, outra hora você sente, uma hora você ama, uma hora você deixa de amar, uma hora você é, uma hora você deixa de ser. Desde o início eu sabia que era muito cedo. Ele era um menino quando ele começou a transicionar nesse caminho. E eu sabia que uma hora ele podia se arrepender. Você vai ficar um homem com órgão genital feminino. Sim. Então eu sou um menino que eu me vejo hoje com uma modelagem na parte íntima, que não é 100% como uma vagina, mas parece. Okay. Então isso me deixa em paz para poder enfrentar. E eu sei que através dessa decisão que ele tomou dessa vez, vai para impactar uma geração. Eu sei que tem muitos meninos hoje que têm essa ambição e hoje ele está aí para mostrar que não é tudo isso. E você pretende daqui para frente se relacionar com mulheres? Se aparecer alguém disposta a se relacionar comigo, eu não vou dizer não, porque eu não tenho preconceito olhando para a pessoa porque ela é mulher ou não. Para mim isso é indiferente, eu me relaciono tranquilamente, ainda que para mim será uma novidade difícil de início, mas eu estou disposto a enfrentar. Tem muita gente que gostaria de fazer essa cirurgia de redesignação sexual. O que essa pessoa que está em casa deve saber antes de optar por essa cirurgia, olhando para aquela câmera? Tomar uma decisão de amputar um membro para poder se encontrar enquanto indivíduo, perigoso, porque você pode se encontrar como indivíduo depois em falta. Como o que eu tenho vivido hoje, gostaria de ser pai, gostaria de ter um filho, gostaria de ser um genitor e hoje me foi privado por conta da minha irresponsabilidade diante de uma coisa tão séria. Mas eu acredito que a gente pode intervir de alguma forma com as crianças e com os adolescentes, dizendo para eles tenham calma, tenham paciência, espera amadurecer um pouco mais.
Muito obrigada pelo seu relato, viu, Robert? E é com você, Luciana.